Você sabe o que é religião? Não é o cântico, não é a execução de um puja ou outro ritual, não é a adoração de deuses de lata ou imagens de pedra. Ela não se encontra nos templos e igrejas e nem na leitura da Bíblia ou do Gita. Não é a repetição de um nome sagrado ou o seguir de qualquer outra superstição inventada pelos homens. Nada disso é religião. Religião é o sentimento da bondade, daquele amor semelhante ao rio, que é um movimento vivo e eterno. Naquele estado, verá chegar um momento em que não haverá busca de espécie alguma. E esse findar da busca é o começo de algo totalmente novo. A busca de Deus, da verdade, o sentimento de ser integralmente bom, não o cultivo da bondade, da humildade, porém o buscar, além das invenções e dos artifícios da mente, uma certa coisa. E isso significa ser sensível a essa coisa, viver nela e sê-la. Isso é que é a verdadeira religião. Mas nada disso te será possível se não abandonar o fosso que para você mesmo cavou e entrar no rio da vida. A vida cuidará então de você, de uma maneira surpreendente, pois de sua parte nada haverá para cuidar. A vida então te levará aonde lhe aprouver, porque será uma parte dela. Não haverá mais problemas concernentes à segurança ou ao que os outros digam ou não digam. E esta é que é a beleza da vida. Pergunta: o que é que nos faz temer a morte? Resposta: você pensa que uma folha que cai ao chão tem medo da morte? Pensa que um pássaro vive com medo de morrer? Ele se encontra com a morte quando ela vem. Mas a morte não lhe dá cuidados, pois está todo ocupado com viver, com apanhar insetos, construir seu ninho, cantar seus cantos, voar pela simples alegria de voar. Já observou os pássaros a voar? Muito alto, sem um bater de asas, deixando-se levar pelo vento? Como parecem se deliciar! Não têm preocupações sobre a morte. Quando a morte chegar, muito bem, acabou-se tudo. Mas não lhes dá cuidados o que irá acontecer. Eles vivem momento por momento, não é verdade? Só nós, seres humanos, estamos sempre preocupados com a morte, porque não estamos vivendo. Essa que é a desgraça. Estamos morrendo, não estamos vivendo. Os velhos estão se avizinhando da sepultura e os mais novos não estão ficando muito atrás. Veja, existe preocupação com a morte porque tememos perder o conhecido, as coisas que temos acumulado. Temos medo de perder a mulher ou o marido, um filho ou um amigo. Temos medos de perder o que aprendemos e acumulamos. Se pudéssemos levar conosco tudo o que acumulamos, nossos amigos, nossos bens, nossas virtudes, nosso caráter, não teríamos medo da morte, não é verdade? É por isso que inventamos teorias a respeito da morte e da vida futura. Mas o fato é que a morte é um findar, e a maioria de nós não tem vontade de enfrentar esse fato. Não queremos nos separar do conhecido. Portanto, é nosso apego ao conhecido que cria em nós o medo, e não o desconhecido. O desconhecido não pode ser percebido pelo conhecido, mas a mente
constituída que é do conhecido, diz: eu acabarei. E, portanto, ela tem medo. Se puder viver a cada momento sem preocupações sobre o futuro, se puder viver sem a ideia do amanhã, o que, entretanto, não implica a superficialidade de se ocupar meramente com o dia de hoje. Se estiver consciente do inteiro processo do conhecido e puder abandonar o conhecido, soltá-lo completamente, verá então ocorrer uma coisa estupenda. Experimente isso um dia. Ponha para o lado tudo o que conhece, esquece para ver o que acontece. Não transporte suas tribulações de um dia para o outro, de hora para hora, de momento a momento. Solte todas e verá como dessa liberdade surge uma vida maravilhosa, que incluirá tanto o viver como o morrer. A morte significa apenas o fim de uma coisa, e nesse próprio findar há renovação. Pergunta: você diz que em cada um de nós reside a verdade permanente e atemporal, mas visto que nossa vida é efêmera, como pode residir em nós a verdade? Resposta: fizemos da verdade uma coisa permanente, mas a verdade é permanente? Se é, ela se acha então na esfera do tempo. Dizer que uma coisa é permanente implica que ela é contínua, e o que é contínuo não pode ser a verdade. Essa é a beleza da verdade. Ela é para ser descoberta de momento a momento e não para ser lembrada. Uma verdade lembrada é uma coisa morta. A verdade deve ser descoberta a cada instante, porque é viva e nunca é a mesma. E, todavia, cada vez que a descobre, ela é a mesma coisa. O importante não é criar uma teoria da verdade, dizer que a verdade é permanente em nós, etc, etc. Isso é uma invenção dos velhos, que têm tanto medo da morte como da vida. Estas maravilhosas teorias, que a verdade é permanente, que não precisa ter medo porque é uma alma imortal e etc., foram inventadas por gente amedrontada, de mente decadente e cujas filosofias não têm validade nenhuma. A vida deve ser descoberta momento por momento, dia por dia. Ela tem de ser descoberta. Não podemos ter suposições a seu respeito. Se supõe que conhece a vida, você não está vivendo. 3 refeições ao dia, roupa, morada, sexo, emprego, diversões. E o seu pensar, esse monótono processo de repetição, não é a vida. A vida é uma coisa que se precisa descobrir. E não pode descobri-la se não tiver perdido, posto de lado todas as coisas que achou. Faça uma experiência nova com o que eu estou te dizendo. Ponha à parte suas filosofias, suas religiões, seus costumes, seus tabus raciais e etc., porque nada disso é a vida. Se ficar enredado nessas coisas, nunca descobrirá a vida. E a função da educação, por certo, é te ajudar a descobrir a vida a todas as horas. O homem que diz que sabe, já está morto. Mas o homem que pensa, não sei, o homem que está descobrindo, investigando, que não está em busca de um fim, nem pensando em termos de chegar ou de vir a ser, esse homem está vivendo. E esse viver é a verdade. Posso alcançar uma ideia da perfeição?
Provavelmente pode, pelo especular, inventar, projetar, pelo dizer isso é feio e aquilo é belo, terá uma ideia da perfeição. Mas a sua ideia da perfeição, tal como sua crença em Deus, é sem nenhuma significação. A perfeição é uma coisa que se vive num momento não premeditado, e esse momento é sem continuidade. Portanto, a perfeição não pode ser encontrada com o pensamento, e nenhum meio pode ser encontrado de torná-la permanente. Só a mente que está muito quieta, que não está premeditando, inventando, projetando, pode conhecer um momento de perfeição, um momento completo. Pergunta: por que gostamos de nos vingar magoando aquele que nos magoou? Resposta: isso é reação instintiva, reação do instinto de conservação, não acha? Mas a mente inteligente, a mente que está desperta, que a esse respeito meditou profundamente, nenhum desejo tem de vingança. Não porque esteja procurando ser virtuosa ou cultivar o perdão, mas porque percebe que vingança é uma coisa estúpida, sem nenhum sentido. Mas isso requer meditação. Pergunta: gosto de aborrecer os outros, mas me irrito quando me aborrecem. Resposta: me parece que a mesma coisa acontece com as pessoas mais velhas. Em geral, gostamos de explorar os outros, mas não gostamos quando chega a nossa vez de ser explorados. O querer magoar ou aborrecer os outros denota um estado completamente irracional, você não acha? Esse estado provém de uma vida de egocentrismo. E sem você nem o outro, nenhum de nós gosta de ser aborrecido. Por que não param os dois de aborrecer um ao outro? Isso significa ser racional. Pergunta: qual é a função do homem? Resposta: o que você acha que ela seja? É estudar, passar em exames, arranjar um emprego e ficar nele para o resto da vida? É frequentar o templo, ingressar em grupos, introduzir reformas variadas em sua vida? É função do homem matar animais para comer? É função do homem construir uma ponte para o tempo passar, cavar poços em terra seca, descobrir petróleo, galgar montanhas, conquistar a terra e o espaço, escrever poemas, pintar, amar, odiar? É só isso a função do homem? Construir civilizações que desabam em poucos séculos, provocar guerras, criar Deus à própria imagem e semelhança, matar gente em nome da religião e do Estado, falar de paz e fraternidade, ao mesmo tempo que se usurpa o poder e se é cruel para com os outros? É isso que o homem está fazendo em torno de vocês, não é? E essa é a verdadeira função do homem. Pode-se ver que toda essa atividade leva à destruição e ao sofrimento, ao caos e ao desespero. Existe luxo em grande escala, lado a lado com a extrema pobreza. Doença e fome, lado a lado com geladeiras e aviões a jato. Tudo isso é obra do homem. E quando a vê, não pergunta a você mesmo: só isso? Não haverá mais alguma coisa que constitua a verdadeira função do homem? Se pudermos descobrir qual é a verdadeira função do homem, então os aviões a jato, as máquinas de lavar, as pontes, as hospedarias, tudo terá significado totalmente diferente. Mas se, sem descobrirmos qual é a verdadeira função do homem, cuidarmos apenas de reformas,
de remodelar o que o homem já fez, não chegaremos a parte alguma. Assim, qual é a verdadeira função do homem? Sem dúvida, a verdadeira função do homem é descobrir a verdade, Deus, é amar e não se deixar envolver em atividades egocêntricas. No próprio descobrimento do verdadeiro, encontrar-se o amor, e esse amor nas relações humanas criará uma diferente civilização, um mundo novo. Pergunta: por que veneramos Deus? Resposta: não me parece que veneramos Deus. Não ria. Veja, nós não amamos Deus. Se amássemos a Deus, não haveria essa coisa que chamamos adoração. Adoramos Deus porque o tememos. Há medo em nossos corações. E medo não é amor. O templo, o puja, as vestes sagradas, essas coisas não são de Deus. São criações da vaidade e do medo do homem. Só os que são infelizes, os que sentem medo, adoram a Deus. Os que têm riqueza, posição e autoridade não são entes felizes. O homem ambicioso é um ente humano muito infeliz. A felicidade só vem quando estamos libertados de tudo isso. E então, não adoramos Deus. São os infelizes, os torturados, os desesperados, que se arrastam para os templos. Mas se abandonarem essa suposta devoção e compreenderem sua desdita, eles serão então homens e mulheres felizes, porque descobrirão o que é a verdade e o que é Deus. Você já prestou atenção aos sinos do templo? Quando faz, o que você escuta? As notas ou o silêncio entre as notas? Se não houvesse o silêncio, haveria as notas? E se escutasse o silêncio, as notas não teriam mais penetração ou uma qualidade diferente? Mas raramente prestamos atenção a alguma coisa. E eu acho importante averiguar o que significa prestar atenção. Quando o seu professor está explicando um problema de matemática, ou quando está lendo a história, ou quando um amigo fala, lhe contando um caso, ou quando você se acha à beira do rio, ouvindo o sussurro das águas perto da margem, em geral, presta muito pouca atenção. E se descobríssemos o que significa prestar atenção, talvez o aprender tivesse um significado muito diferente e se tornaria muito mais fácil. Quando seu mestre te fala para prestar atenção em aula, o que ele quer dizer? Quer dizer que não deve olhar pela janela, que deve afastar a atenção de tudo mais e concentrá-la toda no que deve estudar. Ou quando você se acha todo absorvido num romance, sua mente está tão concentrada nele que, temporariamente, você perde o interesse por tudo mais. Essa é uma outra forma de atenção. Assim, pois, no sentido comum, prestar atenção é um processo de estreitamento, não acha? A meu ver, há uma atenção de qualidade completamente diferente. A atenção geralmente recomendada, exercitada ou praticada como enlevo espiritual, consiste em estreitar a mente e reduzi-la a um ponto, sendo isso um processo de exclusão. Quando faz qualquer esforço para prestar atenção, está em verdade resistindo a alguma coisa. Ao desejo de olhar pela janela, de ver os que entram e etc. Parte da sua energia já se consumiu nessa resistência.
constrói uma muralha ao redor da sua mente para obrigá-la a concentrar-se de todo numa determinada coisa. E a isso chama disciplinar a mente para prestar atenção. Procura excluir da mente todos os pensamentos, menos um, no qual quer tê-la toda concentrada. É isso que a maioria das pessoas entende por prestar atenção. Mas eu acho que há uma diferente qualidade de atenção. Um estado mental não exclusivo. Isso é, que nada exclui. E pelo fato de não haver resistência, a mente é capaz de atenção muito maior. Mas a atenção sem resistência não é a atenção da absorção. A qualidade de atenção sobre o que desejo falar é inteiramente diferente disso, que geralmente se entende por atenção, e há nela possibilidades imensas, porquanto não se faz exclusão de nada. Quando você se concentra num assunto, numa palestra, numa conversa, consciente ou inconscientemente, levanta uma muralha de resistência à intromissão de outros pensamentos. E, portanto, sua mente não está toda presente. Só está presente em parte. Por maior que seja a atenção que esteja prestando, porque outra parte da sua mente está resistindo a intromissões, desvios ou distrações. Vamos começar pelo outro lado. Você sabe o que é distração? Você quer prestar atenção ao que está lendo, mas sua mente se distrai por causa de um barulho qualquer lá fora. E então você olha pela janela. Quando deseja se concentrar numa coisa e sua mente se desvia dessa coisa, chama isso de distração. Então, uma parte da sua mente fica resistindo a essa chamada distração. E nessa resistência há o desperdício de energia. Mas se, ao contrário, estiver cônscio de cada movimento da mente, momento por momento, não há então distração nenhuma, em momento algum. E a energia da mente não se consome no resistir a alguma coisa. Portanto, importa descobrir o que é atenção. Se escuta tanto o som dos sinos como o silêncio entre as batidas, esse escutar, em seu todo, é atenção. Analogamente, quando alguém fala prestar atenção, significa dar à sua mente não só as palavras, mas também ao silêncio entre as palavras. Se experimentar isso, verá que sua mente pode prestar atenção completa, sem distrações e sem resistência. Quando disciplina sua mente dizendo, não devo olhar pela janela, não devo observar os que entram e eu tenho de prestar atenção, ainda que deseje fazer outra coisa. Isso cria uma divisão de natureza sumamente destrutiva, uma vez que dissipa a energia da mente. Mas se escuta compreensivamente, incluindo tudo, não havendo, pois, divisão nenhuma e, portanto, nenhuma espécie de resistência, verá então que a mente é capaz de prestar atenção completa a qualquer coisa sem esforço algum. Você percebe isso? Está claro para você? Sem dúvida, disciplinar a mente para prestar atenção é provocar sua deterioração, o que, entretanto, não significa deva a mente estar a pular para todos os lados, tal qual um macaco. Mas afora a atenção da absorção, são aqueles dois estados os únicos que conhecemos. Ou procuramos disciplinar, comprimir a mente de tal maneira que ela não possa se desviar, ou simplesmente a deixamos à solta, saltando de uma coisa para outra. Pois bem, o que eu estou descrevendo não é um meio termo entre os dois. Ao contrário, não tem nada em comum, nem com um e nem com o outro. É uma atitude completamente diferente. É estar totalmente desperto, de modo que a mente se conserve atenta a todas as horas, livre do processo de exclusão.
Experimente o que estou dizendo e verá com que rapidez sua mente pode aprender. Você pode ouvir uma canção ou um som e deixar sua mente penetrar dele tão completamente que nenhum esforço se faz para aprender. Afinal de contas, se sabe escutar o que o seu professor está expondo a respeito de um fato histórico, escutar sem resistência alguma, porque há espaço e silêncio em sua mente, e, portanto, nenhuma distração, você se tornará ciente não só do fato histórico, mas também do preconceito com que o professor, porventura, o está traduzindo, e também de sua própria reação. Vou lhe dizer uma coisa. Você sabe o que é o espaço? Há espaço aqui nesse local. A distância entre aqui e a sua hospedagem, entre a ponte e a sua casa, entre esta margem do rio e a outra. Tudo isso é espaço. Há também espaço na sua mente? Ou ela está tão atulhada que nenhum espaço resta? Se há espaço em sua mente, então nesse espaço há silêncio. E desse silêncio vêm todas as coisas. Por que então podeis escutar, podeis prestar atenção sem nenhuma resistência? Eis porque é tão importante haver espaço na mente. Se a mente não está atulhada de coisas, se não está incessantemente ocupada, então ela é capaz de ouvir os latidos daquele cão, o barulho do trem que ao longe atravessa a ponte, e ao mesmo tempo estar plenamente cônscia do que está sendo dito por uma pessoa nessa sala. A mente é então uma coisa viva e não está morta. Ontem à tarde, vários estudantes se encontraram comigo na estrada e, pouco depois de me apartar deles, vi os dois filhinhos do jardineiro a brincar. O interrogante deseja saber que sentimentos experimentei enquanto observava aquelas duas crianças. Que sentimentos tem você quando observa duas crianças pobres? É mais importante averiguar isso do que saber o que eu, porventura, senti? Ou tem sempre tanta pressa em chegar à sua hospedagem ou à aula que nunca nota essas coisas? Pois bem, quando observa as pobres mulheres que levam pesadas cargas para o mercado, ou os pequenos camponeses que brincam com lama, e muito pouco mais têm com que brincar, que não receberão a educação que você está fruindo, que não têm um lar digno desse nome, que vivem sem asseio, sem roupas suficientes, sem adequada alimentação. Quando observa tudo isso, qual é a sua reação? Muito importa descobrir por você mesmo qual é a sua reação. Vou te dizer qual foi a minha. Aquelas crianças não têm um lugar adequado onde dormir. O pai e a mãe estão ocupados o dia todo, sem um único dia de folga. Aquelas crianças desconhecem completamente o que é ser amado, ser alvo de desvelos. Os pais nunca se sentam com elas para lhe contar histórias sobre a beleza da terra e dos céus. E qual foi a espécie de sociedade que produziu essas circunstâncias? Sociedade em que há pessoas imensamente ricas que têm no mundo tudo o que desejam, e ao mesmo tempo há meninos e meninas que nada têm. Que espécie de sociedade é essa e como nasceu? Você pode revolucionar ou quebrar o padrão dessa sociedade, mas desse próprio ato de quebrá-lo nasce um novo padrão, que é de novo a mesma coisa em forma diferente. Os comissários com suas câmaras especiais no país, os privilégios, os uniformes e por aí afora. Foi sempre o que aconteceu depois de cada revolução. A francesa, a russa, a chinesa. E é possível criar uma sociedade
em que não exista tanta corrupção e miséria? Só poderá ser criada quando você e eu, como indivíduos, nos soltarmos do coletivo, quando estivermos livres da ambição e soubermos o que significa amar. Foi esta, em poucas palavras, a minha reação. Mas você escutou o que eu disse? Pergunta: como pode a mente escutar várias coisas ao mesmo tempo? Resposta: não foi sobre isso que estive falando. Há pessoas capazes de concentrar-se em muitas simultaneamente. É simples questão de treinar a mente. Não me refiro a nada disso. Fala a respeito da mente em que não há resistência, que pode escutar, porque nela há espaço, ao silêncio de onde brota todo o pensamento. Pergunta: por que gostamos de estar desocupados? Resposta: que mal há em estar desocupado? Que mal há em estar sentado e quieto, a ouvir um som longínquo que vai se aproximando pouco a pouco? Ou em ficar na cama numa certa manhã, observando os pássaros numa árvore vizinha, ou uma folha dançar sozinha ao vento, enquanto todas as outras estão quietas. Condenamos a desocupação porque pensamos que é coisa má estar desocupado. Vejamos, pois, o que se entende por desocupação. Se está bem de saúde e, no entanto, fica na cama além de uma certa hora, algumas pessoas vão te chamar de preguiçoso. Se não tem vontade de brincar ou de estudar, por sentir fraqueza ou por outras razões de saúde, a isso também poderão chamar preguiça. Mas o que é realmente desocupação? Quando a mente não está cônscia de suas reações, de seus próprios e sutis movimentos, essa mente é preguiçosa e ignorante. Se não pode passar nos exames, se não leu muitos livros e sabe muito pouco, isso não é ignorância. A verdadeira ignorância é o desconhecimento de si mesmo. É o não perceber como funciona a sua mente. Quais são os seus motivos, suas reações? Identicamente, há preguiça se a mente está a dormir. E a mente da maioria das pessoas está dormindo. A mente delas está narcotizada pelo saber, pelas escrituras, pelos ditos de Sankara ou de outro. Seguem uma filosofia, praticam uma disciplina, e sua mente, que deveria ser rica, plena, transbordante como o rio, se torna estreita, estúpida e cansada. Essa mente é preguiçosa. E a mente ambiciosa, que busca um resultado, não é uma mente ativa, no genuíno sentido da palavra. Embora superficialmente pareça ativa, esforçada e trabalhe o dia todo para obter o que deseja, abaixo da superfície está cheia de desespero e de frustração. Assim, é necessário uma pessoa estar muito vigilante para verificar se é realmente preguiçosa. Não admita só porque outras pessoas dizem que você é preguiçoso. Trate de descobrir por você mesmo o que é a preguiça. O homem que se limita a aceitar, a rejeitar ou a imitar, o homem que, por medo, cava uma pequena vala para si próprio, esse homem é preguiçoso. E, portanto, sua mente se deteriora, se despedaça. Já o homem vigilante não é preguiçoso, ainda que frequentemente se deixe ficar sentado e muito quieto, a observar as árvores, os pássaros, as pessoas, as estrelas e o rio silencioso. Pergunta: você diz que devemos nos revoltar contra a sociedade e, ao mesmo tempo, diz que devemos ser sem ambição. Mas não é ambição o desejo de melhorar a sociedade?
Resposta: já expliquei muito cuidadosamente o que entendo por revolta, mas vou empregar duas palavras diferentes para uma maior clareza. O revoltar-se dentro da sociedade, a fim de melhorá-la um pouco, de pôr em execução certas reformas, isso é como uma revolta de presos que querem melhorar de vida entre os muros da prisão. E uma revolta dessa natureza não é revolta, porém um simples motim. Você percebe a diferença? A revolta dentro da sociedade é como um motim de presos que querem melhor comida, melhor tratamento dentro da prisão. Mas a revolta que nasce da compreensão é aquela do indivíduo que se liberta da sociedade. E esta é a revolução criadora. Se você, como indivíduo, se liberta da sociedade, tal ação é motivada pela ambição? Se o é, isso significa que não se libertou absolutamente. Continua dentro da prisão porque a base mesma da sociedade é a ambição, a ganância e a avidez. Mas se compreendo tudo isso, você promove uma revolução em sua mente e seu coração, então já não é mais ambicioso, já não está sendo impelido pela inveja, a avidez, a ânsia de aquisição e, portanto, está completamente fora de uma sociedade cuja base são essas coisas. Você é, então, um indivíduo criador e, em sua ação, estará o germe de uma cultura diferente. Há, portanto, vasta diferença entre a ação da revolução criadora e a ação da revolta ou motim dentro da sociedade. Enquanto só te preocupar em meras reformas, o simples decorar das grades e paredes da prisão, você não será um criador. Toda reforma torna necessária outra reforma e só produz mais misérias e mais destruição. Mas, ao contrário, a mente que compreende toda essa estrutura de aquisição, de avidez, de ambição e dela se liberta, essa mente se acha em revolução constante. É uma mente que se expande, que cria. E, portanto, como a pedra lançada numa lagoa tranquila, sua ação produz ondas e essas ondas formarão uma sociedade completamente diferente.